Então, eu vou convidar para coordenar, então, a nossa primeira mesa de reflexões aqui no dia, o doutor Leonardo Basso, que gentilmente atendeu o nosso convite. O doutor Leonardo, ele é graduado em Engenharia Mecânica pelo ITA, com mestrado e doutorado na New School de Nova York, na Universidade de Nova York, é isso? Não, New School não é a Universidade de Nova York, é a New School for Social Research, Universidade Muito bem. E com pós-doc na Alemanha, e é professor do Mackenzie. Então, ele vem coordenar essa mesa, ele vai convidar aí os participantes, que, além de mim, o Dr. Johan Poker, se quiser vir também, né, que falamos, e o Dr. Laertes Nelva, cadê o Laerte? Laerte, né? Nós teremos também a participação, viu, Leonardo, eu não tive a oportunidade de falar, é o Sérgio Santos, da Fundacentro, que, por problemas logísticos, irá compor a mesa também. Então, eu vou, como eu estou pegando de surpresa, eu mesmo chamá-lo, por favor, o Sérgio Santos, que é um economista, professor de diversas instituições e pesquisador, assessor da diretoria da Fundacentro. Agradeço a participação. Ele participaria na terceira mesa de hoje, mas por problemas de trânsito de São Paulo, vai ficar agora de manhã. Então, eu passo a palavra ao doutor Leonardo, e só frisar uma coisa para todos, a pedido do nosso amigo Augusto, que está nos filmando. Todo esse evento está sendo filmado e vai ser editado, disponibilizado para as pessoas. É por esse motivo que nós falamos no microfone e pedimos, quando chegar o momento das perguntas, que as pessoas se apresentem, falem no microfone e, de preferência, fiquem em pé para ser registrado. Ok? Bom dia. Eu sou novo aqui no pedaço. Eu gostaria de agradecer, né, o convite para participar dessa mesa. Eu vou falar rapidamente sobre alguns temas que eu estou desenvolvendo, parece que tem uma conexão com o que vocês estão pretendendo, né? A minha formação é engenharia e eu trabalho basicamente com modelos de valoração de empresas. Então, uma proximidade com o professor Johan, alguns modelos que ele citou aqui hoje, eu já caminhei por eles, mas eu tenho alguma reflexão nova. Bom, então, como o tema é inovação para a sustentabilidade, né, eu acho que o que a gente tem que colocar para reflexão aqui o que todo mundo já sabe. A gente não fez a lição de casa, né? O Brasil é um país, né, que, se você pegar, por exemplo, sem falar do meio ambiente, se você pegar o estado de São Paulo, por exemplo, a gente não tem saneamento satisfatório para a maioria dos municípios, você não tem sistemas de transporte coletivo adequados. Quem mora em São Paulo sabe da dificuldade que a gente encontra se a gente quiser utilizar o sistema ferroviário. A tragédia maior, por exemplo, é que os ingleses fizeram uma malha ferroviária satisfatória para a gente, e a gente acabou, na minha opinião, a gente tem que ser um pouco radical às vezes, acabou destruindo, né? E isso vai ter que ser repensado rapidamente. É um problema de vontade política que tem que ser assumido com rapidez, na minha opinião. Então,
Em sustentabilidade, a gente não fez a lição de casa e está fazendo muito devagar a lição de casa. E sustentabilidade, ela está ligada com uma coisa pouco explorada no Brasil também, que é inovação para a sustentabilidade, que é outro tema que eu trabalho bastante inovação. Eu utilizo a pesquisa da Pintec, né, que a maioria de economistas é familiarizado com ela, mas, por exemplo, a gente trabalha muito a inovação para a sustentabilidade. O que significa isso? O cara está fazendo um novo motor para um carro. Eu não estou muito preocupado se eu vou usar gasolina, óleo diesel, etanol. Então, as consequências no que concerne a sustentabilidade do meio ambiente, elas não são, vamos dizer assim, endereçadas de forma apropriada. Bom, e para fazer inovação, né, aí eu vou colocar algumas coisas novas que eu fui treinado como economista na New School lá em Nova York, e a economia clássica ela é muito importante na New School. Então, quando a gente trabalha com o conceito de intangibilidade, por trás do conceito de intangibilidade tem o conceito, né, os modelos discordam, mas pelo menos uma coisa acho que todo mundo concorda: o capital humano é extremamente relevante para o conceito de capital intelectual. E esse capital humano, em alguns modelos, por exemplo, o modelo que o Johan citou, o modelo do Gui-Levy, né, os intangíveis eles saem como um resíduo que não é explicado pelo componente do trabalho simples, eu vou colocar assim, e pelo capital. Esses modelos são modelos neoclássicos, né? Mas tem outra visão que eu comecei a gostar muito, que é a visão clássica, né? E essa visão clássica ela faz uma distinção aqui que tenha muito a ver com o que vocês estão pensando no que concerne a, vamos dizer assim, fatores psicossociais. Eu não estou preocupado, a minha preocupação não é com a saúde das pessoas, mas é com a distinção entre trabalho simples e trabalho complexo. Na visão clássica, é o trabalho que cria valor e tem uma separação fundamental entre o trabalho simples, o trabalho, por exemplo, de uma pessoa que é contratada para varrer um chão, e o trabalho complexo, o trabalho de um engenheiro que está projetando uma nova Ferrari, por exemplo. Nessa teoria que eu estou interessado, o trabalho complexo cria mais valor, certo? E o trabalho complexo, ele tem um componente que você pode até, vamos dizer assim, desprezar no trabalho simples. O trabalho complexo envolve uma relação entre as pessoas e um trabalho coletivo, né? Então, essa sinergia de trabalho entre as pessoas, ela deve ser abordada. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos dizer assim, tem uma base para reflexão entre as várias áreas quando eu coloco como central a categoria trabalho. E eu faço uma distinção entre o trabalho simples e complexo, e ela é fundamental, inclusive, até para distinguir a formação, a criação de valor de um ponto de vista econômico. E eu acho que isso pode ser um ponto de partida, uma conexão com o que vocês estão pensando e trabalhando. Essa área eu acho que é uma área pouco desenvolvida no Brasil, inclusive até no exterior. Ela pode ser bastante trabalhada, e eu acho que a conexão é essa, né? Se a gente está preocupado com inovação para sustentabilidade, muito provavelmente, vamos dizer assim, o trabalho é árduo, porque, como a gente não fez a lição de casa, muita coisa vai ter que ser pensada rapidamente, e você vai precisar de equipes com estoques de conhecimento. E um dos componentes do trabalho complexo, eu preciso de um estoque de conhecimento para realizá-lo, certo? Então, por exemplo, eu não projeto um novo motor para a Ferrari se eu não tiver muito conhecimento, se eu não tiver
grande conhecimento do conhecimento que foi acumulado, do conhecimento que está em livros e que eu passei ou estou passando para a minha cabeça. Então, esse trabalho, vamos dizer assim, conhecimento explícito, ele é fundamental, por exemplo, para você fazer um trem-bala. Ninguém a necessidade do trem-bala, eu acho que ela é indiscutível, né, que a gente tenha que fazer o trem-bala. O problema é porque demora muito no Brasil. E o trem-bala, você não precisa partir do zero, né? Você contrata todo o conhecimento existente incorporado num trem-bala. Esse conhecimento explícito, né, ele já está disponível, né? Aí você vai ter que trabalhar com pessoas que vão realizar trabalhos complexos. Por exemplo, o caminho daqui até o Rio é diferente do caminho de Londres até Paris. Lá você tem que andar por baixo do oceano. Aqui talvez seja um pouquinho mais fácil e consequentemente, tem que ser mais barato. Bom, é isso daí. Eu não gostaria... Eu tentei colocar algumas coisas que podem servir de conexão com o que vocês estão fazendo, e eu vou passar a palavra para o professor Edmundo Inácio Júnior, na ordem que eu tenho aqui, que ele teria 5 minutos para, vamos dizer assim, colocar pontos que podem servir de reflexão para esse trabalho interdisciplinar ou multidisciplinar. Desculpa, então eu tenho que chamar para a mesa o professor Edmundo Inácio, tá? E o professor Mauro Maia Larúcia também. Tá aí? E tem o terceiro, é o Sérgio, que eu já chamei. Tá. Eu sou novo aqui. Eu vou só explicar como nós estamos pensando a dinâmica. Então, em virtude aí da quantidade de pessoas aqui falando e na plateia, então cada um dos comentaristas terá 5 minutos. A Nancy está nos auxiliando aí a organizar o tempo, então eu peço para todos nós prestarmos atenção nela e, de preferência, seguir. E, a partir disso aí, abrimos para questões, perguntas aí de todos os participantes. Ele vai falar primeiro. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Vou procurar me ater aos 5 minutos e minhas reflexões vão, acho que, adicionar mais um componente a essa discussão, né? Minha formação em administração e ciência da computação e meu doutorado também foi numa área multidisciplinar com estudo de ciência, tecnologia e inovação. O componente que eu gostaria de adicionar à discussão que o professor Leonardo já iniciou é a empresa, em particular a pequena, micro, pequena e a média empresa. Por que eu digo isso? Defendendo um pouco a minha área de pesquisa e o meu ponto de vista a respeito do que eu acho que pode contribuir para a rápida aceleração, né, da competitividade brasileira. A gente sabe, né, pelas pesquisas e as estatísticas do IBGE, tanto do SEBRAE, que tanto na malha industrial ou serviço e comércio, a grande parte, né, 99%, 98% com certeza, de todas as empresas formadas no Brasil, como assim é também nos Estados Unidos e países da OCDE, da Europa, são formadas por micro, pequenas e médias empresas. E quando a gente olha para as pesquisas também capitaneadas pelo IBGE, principalmente aquela que fala sobre inovação, que é a Pintec, como o professor Leonardo comentou, a gente vê que justo esse segmento são as mais fragilizadas em termos de capacidade, vamos usar os termos que já foram apresentados, em termos de conhecimento e capital humano para a inovação. E para a inovação, aí eu coloco em 2 componentes, né? Inovação tecnológica e inovação para sustentabilidade, como também são fragilizadas nas outras áreas que nós sabemos da gestão, né? Da competência, o RH, da logística, né, da qualidade e por aí vai.
E é fácil fazer a conta, e é fácil fazer qualquer modelo econométrico que você chegue à conclusão que, se você quiser, na última Pintec, o resultado do Brasil era que 33% das empresas do Brasil fazem inovação nos últimos 3 anos. Então, de cada 100 que você pergunta, 33 faz inovação. Então, se você quiser, como estava no Plano Brasil Maior, aumentar isso para, acho que era 38, em um prazo de 10 anos. Vamos arredondar para 40. Então, se a gente quiser, em um prazo de 10, 15 anos, que o Brasil passe a ter, quando eu fazer essa pergunta para o empresário, 40% das empresas inovando, rapidamente você vai ver que, para fechar essa conta, não vai ser somente as 2, 5 mil empresas acima de 500 funcionários, que mesmo elas inovando 100%, elas não vão aumentar nem 0,03% desses 34% da capacidade inovadora do Brasil. Então, se quiser aumentar 8%, 6%, né, de 34% para 40%, você vai ter que abraçar e fazer inovar muito, muito, muito essa categoria de, vou chamar de 1 até 249 pessoas ocupadas no Brasil. Não é? Então, e nessa área da pequena empresa, eu acho que o Gaia tem muito a contribuir, e vários outros pesquisadores, exatamente para, né, como ele falou, pesquisa aplicada para tentar soluções, né, apropriadas para esse universo de empresas, para que a gente possa realmente dinamizar e atender as expectativas aí das metas brasileiras. Eu acho que é isso. Então, esse é o ponto que eu gostaria de colocar. Inovação, sustentabilidade e capital humano, principalmente pensando em ferramentas, técnicas e metodologias para se chegar na capilaridade das pequenas e médias empresas brasileiras. Obrigado, gente. Os pontos que o Edmundo colocou para reflexão, e vou passar a palavra para o Dr. Mauro Maia Larúcia. Primeiro, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui compondo a mesa com o Marcos Silveira. Gostaria de parabenizar todos os componentes da mesa pelas suas reflexões. Eu não queria me prolongar muito, mas o professor Laerte, ele sintetizou muito bem na fala dele o desafio do trabalho contemporâneo. Eu gostaria só de acrescentar, se a gente pudesse pensar em categorias. Então, por exemplo, se a gente fizesse como marco definidor a sociedade industrial, né, como esse começo aí de 1900 para cá, a sociedade pré-industrial e agora uma sociedade pós-industrial ou sociedade da informação, a gente percebe que, historicamente, como o professor Inácio colocou, e até o professor Bassi, né? Basso também colocou, do trabalho simples e do trabalho complexo, a gente percebe que o movimento histórico-cultural, dependendo das situações, a sociedade tenta se adaptar à conjuntura econômica ou das organizações. Então, vamos pegar, na sociedade pré-industrial, basicamente, um trabalho de artesão. Na sociedade industrial, como nós todos conhecemos, a fábrica. E agora há uma tendência aí de um trabalho no home office, né? É uma tendência do trabalho em casa. Até uma provocação para o professor Laerte. Será que esse trabalhador que vai trabalhar em casa... Eu tenho alguns colegas, eu tenho um sobrinho que trabalha na British Telecom em São Paulo. Ele trabalha de pijama o tempo inteiro, no computador. Ele é um analista de informática. Fica 24 horas praticamente no computador online com a Inglaterra, arrumando o sistema de cartão de crédito deles lá, né? Então, como que esse trabalhador vai perceber um desafio contemporâneo, né? Uma provocação para ele. Como é que esse novo trabalhador, ou essa nova forma de se trabalhar, não é um novo trabalhador, essa nova forma de trabalhar pode impactar no indivíduo, que ele vai diminuir as suas relações de trabalho, porque ele está isolado, ele está em casa com a família, então ele vai valorizar o trabalho em casa, como o Marcos falou, a família.
mas ele vai desvalorizar as relações de trabalho. Ele não tem os colegas de trabalho como nós temos no nosso escritório. Oi, tudo bem, vamos almoçar? Ah, que hora você vai almoçar? Tal. Ele não tem isso. Ele desliga o computador, vai para a cozinha. Aí ele assiste o jornal... Como é o jornal daquele da hora do almoço, que eu esqueci o nome? Hoje, vocês estão trabalhando em casa, né? Pegadinha. Aí assiste o jornal hoje, depois liga o computador e começa a trabalhar, né? Então, e como tem muitos home offices hoje, como o professor Laerte comentou, que são, ele deu um exemplo do teleatendimento, né? A Índia hoje tem bastante gente, o Brasil, alguns países do terceiro mundo concentram em grande massa de teleatendimento, né? Tele, né? Vocês sabem todos, trabalho, tele é distância, tele é trabalho, o trabalhador que trabalha à distância. O primeiro trabalhador à distância foi o vendedor. É o cara isolado, é um cara que foi isolado da empresa, que ele não tinha relacionamento. Ele ficava o tempo inteiro na rua, voltava numa sexta-feira ou numa segunda, aí não tem mesa para trabalhar, não tem computador para ligar. A secretária fala, fica lá na recepção. Hoje nós estamos percebendo um trabalhador contemporâneo totalmente marginalizado, que é o motoboy. Eu comecei a trabalhar de office boy. O office boy tinha mesinha. Não sei se vocês lembram, eu sou daquela época antiga, né? Tinha mesinha, tinha máquina de escrever, tinha máquina de somar, tomava cafezinho e de vez em quando saía, ia para o banco, fazia algum trabalho. Hoje o motoboy, ele é um trabalhador marginalizado. Ele vem de preto, capacete, chega na recepção, a menina fala, fica aí do lado. Aguarda aí. Aí vem aquele sacão, né, com cheio de documento, entrega e vai embora. Ninguém conhece ele, ninguém sabe quem é, não tem relacionamento com ninguém, só tem relacionamento com seus colegas motoboys, lá quando ele volta para a sua estação de trabalho, sei lá como é que chama. E fica no radinho, correndo que nem louco na rua, gerando acidente de trabalho, acidente que não é contado como acidente de trabalho, não sei, depois os nossos colegas da Previdência ou do Ministério do Trabalho podem comentar, porque o cara está de moto na rua, chega no hospital, o que aconteceu? Cai de moto, vai para o acidente de automóvel, né? Não é contabilizado como acidente de trabalho. Então diminui até os números. E se vocês forem ver aí, os SAMUs, eles atendem praticamente 70% de motoboys, né? Então é um desafio para o professor Laerte falar dessas passagens que a gente pode observar e até colocando que o professor Basso e o professor Inácio comentou, claro que a gente não pode, é só metodologicamente que eu separei, mas a nossa sociedade, a realidade é uma só. Tem empresas que vivem a sociedade contemporânea, tem empresas que hoje ainda estão basicamente na sociedade industrial e tem empresas que estão na pré-história da administração, né? São essas que causam mais acidentes nos trabalhadores e tal. Então, tem empresas que estão evoluídas, já estão mais contemporâneas, e tem empresas que são um lixo. E como valorizar o capital, como contabilizar esse capital tácito, né? O que está na nossa mente. Acho que esse é o grande desafio de tentar contabilizar a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de trabalhar, porque trabalho para mim é um pensamento consciente. Qualquer um trabalha, mesmo sem estar numa empresa. Quando eu estou numa empresa, eu tenho uma relação empregatícia. O trabalho é uma atividade do ser humano de pensar e de estar consciente. Muito obrigado. Fim, né? O relógio é cruel. Opa. Eu agradeço aí os pontos que o Dr. Mauro colocou para reflexão e vou passar a palavra para o Dr. Sérgio Santos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui compondo a mesa com todos os presentes. Bom, ouvindo aí um pouquinho da fala de todo mundo, deu para perceber alguns detalhes. Por exemplo, nós temos uma questão de gestão do conhecimento que passa a ser fundamental, já vinha sendo, mas daqui para frente é questão sine qua non para que haja essa sustentabilidade a que se quer chegar. Temos também, por outro lado, a questão das micro e pequenas empresas, que é base de sustentação em várias economias mundiais e na nossa também né? A maioria dos empregos são por elas gerados.
Mas, em contrapartida, a gente tem também a questão de como superar esse desafio. Porque eu tenho que fazer de forma coordenada que essas pequenas e médias empresas que hoje são sustentação passem a também ter não só acesso, mas também a gestão de conhecimento. O que, com certeza, vai passar pela questão da educação. Então, hoje, a atingir esse ponto nevrálgico, com certeza, vamos ter que fazer um processo pelo qual a educação faça um trabalho mais par e passo com a administração, com a economia e com as demais áreas, a fim de que seja superado esse pequeno gargalo. O pequeno, estou sendo irônico, tá, gente? E muito irônico, porque vocês veem, hoje em dia a gente tem, quem dá aula aqui, creio que a grande maioria, a gente tem analfabeto funcional na faculdade, onde o aluno escreve casa com Z. C já tem acento, porque o já tem. A explicação que eu tive do aluno é o já tem porque o C já não, professor. Então, a gente chega a esse ponto. E também a gente tem que fazer uma pequena reflexão de como a gente vai, esse grupo, e o que daqui também sair, todos que poderão participar, nessa superação. Porque, apesar de parecer um esforço monumental, é possível de ser superado. Em outros países, lá atrás, isso transcorreu e foi superado de alguma forma. Mas o que mais aflige a nós, economistas, é o descompasso existente entre o que se deve, o que se tem e o que vai ser necessário para dar esse salto qualitativo. Nesse sentido, a gente pretende... lá vem meu algoz com a plaquinha, né? Nesse sentido, o que se pretende aqui abrir para discussão com vocês é justamente isso. Eu acho que não é só economista, não é só administrador, não é modelo na hora de mensurar os intangíveis só. Eu acho que é a união de vários olhares para o mesmo problema que vai dar a possibilidade de superá-lo. Porque, infelizmente, é estrutural. Não é simplesmente A no ponto A ou no ponto B. A gente vai ter que mexer em toda uma estrutura que tem toda uma inércia, que ao longo de anos e anos e anos e anos, vem, inclusive, fazendo questão de continuar na inércia. A gente vê, como o professor colocou, alguns microempresários, que às vezes eles até têm acesso a melhorar a questão tecnológica, tudo, mas ele quer. Uma coisa é a gente ter à disposição, outra coisa é ele querer. Nós temos aí um SEBRAE que pode colaborar na questão da micro e pequena empresa de diversas formas, mas ainda relutam alguns pequenos empresários de ir lá e ter a informação, que é de graça. É esse ponto, essa inércia que a gente tem que superar. Tá? E é nesse ponto que a colaboração de todos, independente de área jurídica, qualquer uma, a gente tem que fechar um consenso. Tá? Que Brasil maior a gente quer? Maior só em termos de crescimento de PIB, ou também um Brasil maior em crescimento de desenvolvimento? Desenvolvimento é IDH, é pensar no todo, é pensar escolaridade, é pensar uma série de detalhes. Porque se o Brasil só crescer na questão de produção interna, eu não vejo muita contribuição. O que está faltando é a gente começar a ligar as duas pontas. Tá? Bom, para mim não me estender mais, que as plaquinhas sobem ali numa velocidade incrível, acho que para mim é de 30 em 30 segundos que ela conta, eu tenho certeza. Tá? Eu encerro aqui minha fala e fico no aguardo aí das discussões. Bom, eu agradeço aí o que o professor Sérgio colocou para reflexão e vou passar a palavra agora para o Dr. Marcos Silveira. Quero só fazer não sei se é um adendo ou uma síntese, no sentido de esclarecer alguns aspectos e o que nos move. Né? Nós estamos aqui, uma mesa formada por pessoas cujo foco é
a área organizacional, fundamentalmente gestão, economia, as questões dentro das organizações. E o termo sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, a grande maioria das pessoas, e, portanto, eu tenho quase certeza que aqui nesse auditório também, pensa em ambientalismo. Sustentabilidade, ambientalismo. Não é isso que nós estamos falando. A questão ambiental é vital, mas a sustentabilidade inclui as questões econômicas e sociais. Isso é muito importante a gente trazer na nossa mente. Tá? Então, o que se busca não é a solução simplesmente das questões ambientais, porque ela, per si, não vai resolver o problema da nossa sociedade. Então, as soluções têm que vir integradas. Então, como resolver isso? E aí, então, tem uma proposta nossa, do Gaia, que a gente vem trabalhando há anos, bem definida, que é o uso, então, do potencial humano, traduzido pelos conceitos de capital intelectual, capital humano, que resultam, então, no aumento da capacidade de inovação. Porque a inovação, hoje, é um dos 2 grandes meios de competição nos mercados atuais. Então, é assim que a gente liga tudo. A ligação das coisas é dessa forma. Então, esse ponto, eu estou colocando, como eu falei, no exercício de síntese, né? Mas, claro, que os debates estão abertos para todos e quaisquer pontos que foram colocados. E, então, nós trabalhamos também com o conceito de eixo estruturante, que é trazer esses conceitos, dimensão econômica, dimensão social, que eles são de uma complexidade, de uma subjetividade, portanto, muito grande. Então, a gente procura focar nisso que nós chamamos de eixo estruturante. E o eixo estruturante da questão social é a saúde. Então, é isso. A saúde, ela vem, então, como a consubstanciação da dimensão social. Porque, como diz a sabedoria popular, saúde e paz, o resto a gente faz. Então, é só no sentido de uma síntese aí. Tá? Bom, gente, o pessoal que precisava falar aqui na mesa já falou, né? Então, eu gostaria de abrir para o debate. Nós temos até 12h15, é isso? Meio-dia? Né? Até meio-dia, nós temos aqui, pelo meu relógio, uns 15 minutos para a gente fazer uma discussão aí. Então, quem quiser provocar a mesa mais um pouquinho ainda, né? Acho que isso seria extremamente saudável. Pedindo, então, para falar no microfone, se apresentar, por favor, e, dentro da possibilidade, ser o mais sintético. Bom dia, eu sou o professor Fernando de Almeida Santos, da PUC São Paulo e FMU. Né? A minha dúvida é, por exemplo, o professor colocou a importância das micro e pequenas empresas, inclusive nós sabemos que elas representam mais de 99% das empresas no país. Nós sabemos que não conseguimos ter uma sociedade sustentável e uma sociedade com inovação se não tivermos a participação das micro, pequenas e médias empresas no país. Nós temos uma legislação contábil que, em 2007, alterou para que todas elas participem da harmonização contábil internacional. Isso, posteriormente, teve uma série de mudanças que obrigou também as micro, pequenas e médias empresas a participarem disso com as normas internacionais de contabilidade, uma série de coisas, o que vai obrigar uma série de demonstrativos contábeis obrigatórios e técnicos, inclusive com avaliação de intangíveis. Para uma sociedade que não está preparada para isso, com a educação cada vez pior, né? Nós temos visto no ensino básico fundamental, e mais, com o governo federal com uma campanha aberta falando que é para você ser simples, em alguns casos MEI, né, microempreendedor individual, porque não precisa fazer nada, basta apresentar um fluxo de caixa e pronto, que vai contra toda essa discussão que busca
ter o quê? Mais técnica, mais inovação e maior competitividade internacional dessas empresas. Então, a minha pergunta é, primeiro, como é que podemos contribuir para poder ajudar essas empresas até ela ter inovação e ter melhoria nesse sentido? Segundo, qual o papel nosso, enquanto sociedade, para poder contribuir com isso? Porque o governo federal parece que está na contramão dessa história. Alguém se arrisca... bom, eu vou fazer alguns comentários. Bom, no que concerne a inovação, eu acho que se você pegar, por exemplo, alguns programas da FAPESP, mesmo do CNPq, para colocar até os recém-doutores dentro das universidades, existe uma preocupação, sim, e eu acho uma preocupação saudável, que você tenha inovação nas empresas. Bom, mas aí você poderia dizer, mas esse tipo de doutor, recém-doutor, talvez ele vá mais para as médias e grandes empresas. E, com certeza, médias e grandes empresas fora do Brasil, por exemplo, se você pegar a Siemens, ela tem mais de 50% do quadro de funcionários são doutores. Então, para você fazer inovação em alguns setores, você precisa, vamos dizer assim, de um capital humano bastante sofisticado, eu vou chamar assim. No que concerne as pequenas empresas, eu acho que isso está aberto para discussão. E talvez exista até um ponto de vista cultural, porque eu não acredito que o problema das pequenas empresas não fazerem inovação é um problema majoritariamente do governo. A menos que você acredite que esta legislação pesada e vá contribuir no sentido de você não ter inovação. Mas isso aí eu acho que é facilmente resolvível. É só você mostrar que as pequenas e médias empresas, ou as microempresas, elas não têm a capacidade de contabilizar intangíveis ou capital intelectual, que você vai ter que caminhar para uma legislação mais simples. Agora, no que concerne a fazer inovação, eu acho que precisa de um grande debate na sociedade, e não é uma questão somente do governo. E não acredito que aí, quer dizer, o Brasil não faz inovação porque o governo impede as micro e pequenas empresas de fazer inovação. Quando eu fui pegar a Pintec para fazer uma análise, existe um construto de inovação internacional. Eu falei, vamos usar, que veio do Manual de Oslo e que foi adaptado aqui pelo pessoal da Unicamp, né, para produzir a Pintec. E uma surpresa desagradável para mim foi que não tinha doutores nas empresas. Quando o meu pesquisador veio do Rio de Janeiro com a resposta, não existem doutores fazendo inovação nas empresas brasileiras, eu falei, volta lá, acho que você deve ter coletado errado. Aí nós checamos todas as empresas e não existem doutores nas empresas brasileiras fazendo inovação. Isso daí não é um problema somente do governo, na minha opinião. Alguém mais quer comentar, ou a gente passa para uma nova pergunta? Boa tarde, né? Acho que já passamos do meio-dia, né? Sou mestrando do Mackenzie, administração de empresas, com foco em finanças estratégicas. Meu orientador é o professor Dr. Leonardo Basso. A grande pergunta, o grande questionamento que eu ia fazendo com o colega aqui do lado o problema, eu quero saber dos doutores, eu vejo que o problema é cultural. Problema estrutural nós temos, mas mais do que isso, nós temos problema cultural. E o problema cultural, ele remete ao processo de formação, né? Que nos remete
ao processo de educação, ao problema de base. Então, para resolver problema, pelo menos eu interpreto assim, para resolver problema de inovação, nós temos que resolver o problema de base. A minha pergunta é, nós estamos criando estruturas de educação realmente contingentes para propiciar processos de inovação? Eu já falei demais. Eu acho que alguém aqui teria que dar uma resposta. Então, vamos lá. Opa! Vou tentar dar uma contribuição. Como é que se chama mesmo? Como? Leonardo. É Sunao, né? Japonês. Então, Nisei. Nisei ou Sansei? Nisei. Eu estava, quando o professor Laerte e os outros palestrantes começaram as suas discussões, eu fiquei também pensando muito no problema cultural, né? E pouca gente toca nisso, passa superficialmente. Então, nós temos um problema que eu venho estudando há algum tempo também, que são as nossas raízes lusitanas. Então, tudo começa com as nossas raízes lusitanas. Poucos aqui devem conhecer as histórias e a cultura portuguesa, né? Então, o problema nosso já vem lá dos portugueses, né? Que eles também têm uma cultura misturada, que não é um povo, digamos assim, puro. É um país que também foi um país de passagem, dominado por quase todos os tipos de povos da Europa, e que depois se aventuraram aqui pelo Brasil. Na sua aventura no Brasil, o português se mistura com o índio e o negro, né? Vocês todos sabem da história, e depois com os europeus que vieram no primeiro processo de imigração. E agora com a interpenetração das grandes empresas multinacionais. Então, nós enfrentamos aqui um problema de interpretação e representação de várias crenças, valores, de multicultural. E eu acho que isso é uma vantagem competitiva, os economistas, uma vantagem comparativa, né? Eu acho que nós temos uma vantagem que nós não usamos. Porque o problema todo é entender esse simbólico, esse abstrato, que eu acho que é o que está na pauta aqui. O capital intelectual é abstrato, essas relações é uma coisa abstrata. Então, todas essas abstrações simbólicas que nós temos, que vem no arcabouço da nossa cultura, vem sendo carregado. Então, se a gente pensar nas estações de trabalho, a mentalidade do português e a mentalidade das primeiras formações dos nossos empresários era que o trabalhador braçal é aquele que vai trabalhar num cantinho. Ele trabalha no cantinho. É a forma. Então, o escravo trabalhava num cantinho, fora. Ele usava o banheiro fora da minha casa. Ele não usava o meu banheiro. Então, ele dormia fora da minha casa. Ele não dormia na minha casa. E hoje a gente vê os apartamentos, os quartos de empregado, a gente vê como é um fenômeno cultural. Eles são transformados em quê? Em despensa, para pôr comida, né? Fazer um escritório. Ninguém pensa no empregado. Pensa que ele é uma coisa, um objeto. Não é um ser humano, né? Então, isso já vem nos nossos traços culturais, né? O americano ele já é mais pragmático, ele já nem põe, porque o cara vai procurar o emprego dele, vai trabalhar. Mas o brasileiro, ele tem essa questão. Então, o nosso trabalhador, que a gente vê muito lá na Fundacentro, que trabalha com enfrenta esses problemas de ergonomia, não é um problema, eu acredito que não é um problema do empresário que não saiba que tem que pôr uma mesa ergonomicamente, sei lá, atualizado. É porque ele não quer fazer mesmo, porque ele vê naquele ser humano um cara menor. Tanto é que a gente fala crime do colarinho branco. Quem que é o colarinho branco? É o executivo.
Quem não é executivo é o azul, que é o de macacão. É verdade, gente. O colarinho branco é executivo, que usa camisa branca com gravata, né? E então, na verdade, o colarinho azul aí, ele é o marginalizado. Eu acho que é nessa questão cultural, e isso vem também na educação, e acho que penetra em todas as questões aí que a gente está discutindo hoje. Então, é na educação, quer seja no governo, quer seja na faculdade, na escola, né, nas nossas casas, ele passa por esses traços. Enquanto a gente não superar isso e não entender que não dá para fazer puxadinho, né, não tem que mexer na base, na estrutura. Fazer que nem a Coreia fez. Gente, nós estamos com um problema de tempo aqui, né? Então eu não vou poder aceitar mais perguntas. Então isso vai ficar para depois do almoço, porque isso vai ter uma continuidade. Eu acho que, para encerrar aqui, né, sim, a gente tem que rediscutir educação para empreender, educação para ousar, para ser diferente e no final, educação para inovar. Então, vocês estão todos convidados para o almoço, né? E depois do almoço... não é almoço? É um breve lanche. Um breve lanche, desculpa. Eu sou novo aqui. Certo? E... Não é almoço, não. Ah, não, ainda tem mais uma sessão. Tem 3 palestras ainda. Ah, desculpa, olha, tem mais 3 palestras agora, certo? E é que eu sou novo aqui, tá? E depois que vai ter um almoço ou um lanche? Aí vai ter um almoço, tá? Tá ótimo. É o seguinte, não tem negociação com Deus Crono, não dá para negociar horário, entendeu? Então, nós temos uma programação bem intensa e alguns limites têm que ser impostos, infelizmente. Daí o trabalho da Nancy, que está aqui na frente, nem sempre é observada, né? Então, nós vamos ter 3 apresentações agora e depois nós vamos ter outras mesas. E é bom mesmo que seja um contínuo, quer dizer, nós não queremos debates, reflexões estanques. Então, continua, nós estamos aqui já até às 5 horas. Se quiserem ficar até às 7, 8, 9, a gente fica também. Tá? Mas eu sei que tem voos, tudo. Então, dando continuidade, agradecendo aí a presença de todos. Aproveitar que o doutor Edmundo, ele publicou um livro com base na tese dele. Eu vi que a questão da pequena e média empresa suscitou aí questões, vai ficar na mesa de entrada para depois as pessoas conhecerem, tá? Pequenas e médias empresas e inovação versus inovação, né? Desempenho. Igual a desempenho. Eu vou colocar ali na frente, tá bom? Bem, então, dando continuidade... Agora eu vou chamar a doutora Cláudia Moreno, que eu estou conhecendo agora, trocamos acho que uns 30, 40 e-mails, né, Cláudia? Seja muito bem-vinda, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. E a Cláudia ela é bióloga com doutorado em saúde pública pela USP. E atualmente ela é professora associada da Faculdade de Saúde Pública da USP, e veio trazer a sua contribuição. Já é. Fica aqui mesmo. Tem como eu falar em pé? À vontade, Nós estamos falando normalmente de pé. Bom, queria agradecer primeiramente o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pedir desculpas pelo meu atraso, infelizmente não pude ouvir as palestras anteriores, eu me perdi, não conheço essa região e fiquei rodando por aqui mais de 1 hora até conseguir achar. E espero que vocês tenham um pouco mais de paciência, porque eu sei que a fome está apertando e já falaram tanto em almoço, já está todo mundo pensando, bom, agora a gente vai finalmente almoçar, mas prometo ser rápida e cumprir os meus 15 minutos
não é esse aí, não. Bom, eu quero me apresentar. Então, meu nome é Cláudia, eu sou da Faculdade de Saúde Pública da USP, trabalho no Departamento de Saúde Ambiental, particularmente trabalho com a questão da organização do trabalho ligada a trabalhadores em turnos e noturno. Então, a minha preocupação específica é... Obrigada. A minha preocupação específica... Pode passar o próximo. São as repercussões da sociedade 24 horas na saúde de trabalhadores em turnos. Saúde, aí, tida com uma visão ampla. Quer dizer, a saúde, nesse caso, eu estou me referindo à saúde física, saúde mental, o ambiente de trabalho, as condições de trabalho, as condições de moradia, as condições de vida dessas pessoas. Então, o que o meu grupo estuda é, basicamente, como vivem e trabalham as pessoas que trabalham em turnos. Eu acho que merece aqui um parênteses para explicar para vocês o que é trabalho em turnos. A pessoa trabalha em turnos em diversas maneiras. Ela pode trabalhar numa escala regular, por exemplo, 3 dias de manhã, uma folga, 2 dias à tarde, 2 folgas, depois alguns dias à noite, outra folga, e assim vai. Tem vários esquemas de trabalhos distintos. A pessoa pode trabalhar num esquema irregular, como os comissários de bordo, a tripulação de uma aeronave, que não sabe com muita antecedência quando vai trabalhar, não sabe, por exemplo, se vai estar trabalhando no Natal, no Ano Novo, ou no aniversário do filho, o casamento da sobrinha. E, basicamente, eu tenho estudado uma categoria profissional nos últimos 10 anos, que são os motoristas de caminhão, que também tem um esquema de trabalho irregular, porque é um esquema que varia em função da carga, da demanda de carga. Então, os motoristas que a gente chama de longa distância, eles viajam, não sabem exatamente para onde vão e nem quando vão voltar, então, portanto, não conseguem se preparar. Isso tem um efeito psicológico muito importante nessas pessoas e tem um efeito também físico. Quem trabalha em diversos horários, na verdade, está indo contra, digamos, o nosso organismo, que foi biologicamente preparado para trabalhar e ficar acordado de dia e dormir à noite. No momento em que você inverte tudo isso, você encontra associação com várias doenças, que vão desde doenças cardiovasculares até gástricas, psiquiátricas, como depressão, ou algumas coisas mais graves, úlcera, enfim, coisas desse tipo. Eu fiz um levantamento rápido nos últimos 3 anos para ver no PubMed o que a palavra shift work, que é trabalho em turnos em inglês, estaria mais associada, quais são os artigos que têm sido mais publicados em relação a que tipo de parâmetro, né? Então, variável. Então, shift work com sleep, com sono, aparece mais. Com estresse, aparece em segundo lugar. Começa a aparecer muitos estudos com a associação de trabalho em turnos e câncer, basicamente câncer de mama em mulheres e de próstata em homens, e colo retal também, em ambos os sexos, shift work em doenças cardiovasculares, obesidade e síndrome metabólica um pouco menos. A síndrome metabólica ela começa a ser estudada mais recentemente nessa categoria de trabalhadores. Próximo, por favor. Então, rapidamente, só para mostrar para vocês, existe uma gama de fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento ou ao agravamento dessas doenças nessa população que trabalha em turnos, que no Brasil, diga-se de passagem, a gente não sabe quantos são. A gente não tem essa informação em lugar nenhum. A gente estima que é algo da ordem de 20%, mas é uma informação que ela não está disponível em nenhum banco de dados. Voltando aos fatores de risco, então, nós temos o estresse, débito de sono, alterações metabólicas, alterações comportamentais, como tabagismo, baixa atividade física, aumento de consumo de álcool.
tem uma questão importante de baixo apoio social, alterações sociais. É importante lembrar que as pessoas que trabalham em horários não usuais, elas têm uma imensa dificuldade de se reunir com a família. Há um estudo que foi publicado por uma demógrafa americana na Science, em 2005, bastante interessante, em que ela mostra que, em 2 anos, as pessoas que são casadas, quando começam a trabalhar nesses horários, se divorciam. Então, o número de divórcios é enorme em relação a quem não trabalha nesses horários. Há uma diferença muito grande por causa dessas questões do desencontro social. Gera também alterações nos padrões dietéticos e, finalmente, a dessincronização circadiana. Tudo isso está envolvido e, de uma certa forma, integrado, de forma de que uma coisa leva a outra. Então, a dessincronização circadiana leva ao estresse, que leva ao débito de sono, e assim por diante. Dessincronização circadiana, passa o próximo, para tentar explicar rapidamente para vocês, na verdade, uma perturbação no nosso sistema de temporização interno. O que vem a ser isso? Nós temos no cérebro, no hipotálamo, núcleos que são chamados de núcleos supraquiasmáticos. Eles têm esse nome porque eles estão acima do quiasma óptico. Nós recebemos a informação luminosa do ambiente via retina, no olho. E aí tem um feixe de neurônios, aquelas células nervosas que nós temos, que levam essa informação luminosa para o hipotálamo e, portanto, para os núcleos supraquiasmáticos. Lá é considerado o nosso centro, o nosso relógio biológico. É o centro da temporização circadiana, que faz com que o nosso organismo esteja preparado para realizar funções ao longo das 24 horas. Então, o organismo ele é preparado para ficar acordado de dia e dormir à noite por uma questão que varia em função do disparo elétrico das nossas células nervosas. A frequência de disparo elétrico de um neurônio é diferente de dia e à noite. E isso varia com a informação luminosa. Além disso, nós temos outros importantes fatores que vão regular a temporização interna do nosso organismo. Esses fatores eles vão desde a alimentação até outros hábitos, como atividade física, etc., que vão influenciar os nossos órgãos, fígado, pâncreas, etc., que a gente chama de osciladores periféricos. Tudo isso vai influenciar o nosso sono, alimentação, despertar, e também vai influenciar a respiração, a homeostase e outros fatores que acontecem no nosso organismo e que, portanto, vão fazer com que nós simplesmente nos sintamos bem. Quer dizer, a digestão ela é feita adequadamente quando você come durante o dia. Se você se alimentar às 3 horas da manhã, se você comer uma pizza de calabresa, como eu vi muitos trabalhadores em turnos comendo, você vai ter problemas digestivos. Isso começa com uma flatulência e termina com uma úlcera. Quer dizer, o risco aumentado é muito grande e tem centenas de estudos no mundo inteiro com essa população mostrando qual é o risco de trabalhar nesses horários em função da alteração fisiológica que a inversão dos horários de dormir e acordar provoca. Então, basicamente, o grupo que eu trabalho estuda quais são esses fatores de risco, como eles atuam e busca soluções para tentar minimizar esses efeitos. E eu uso minimizar aqui, frisando essa palavra, porque trabalhar à noite ou em turnos faz mal para a saúde, ponto. Não há como mudar isso. Você não vira uma coruja. A coruja é noturna, nós não somos. Pode passar. Nossa, eu já estou falando há 10 minutos? Meu Deus do céu. Então, vai lá. Rapidinho, só para mostrar para vocês, a gente tem estudos com trabalho em turno e estresse. Esses estudos, eles avaliam cortisol e estresse subjetivo. Passa. Um desses estudos, pode passar o próximo, que foi feito com motoristas de caminhão, só para mostrar para vocês, mostram que o cortisol está mais elevado nos dias de trabalho
em relação aos diurnos, e para os motoristas que trabalham em horários irregulares, esse é motorista de caminhão, ele está mais elevado nos dias de folga, mostrando o seguinte, só para mostrar para vocês, a resposta ao estresse do cara que trabalha em horário irregular, não tem horário para dormir e para acordar, ela é prolongada, ela se prolonga nos dias de folga. Aqueles dias de folga não são suficientes para fazer com que essa pessoa volte a ter uma regularização, digamos, normal de seu organismo. Pode passar o próximo. Existe um aumento do peso, da obesidade, da prevalência de obesidade nessa população. A obesidade está relacionada com estresse. Próximo. Existe um risco de 40% maior de desenvolvimento de doenças cardiovasculares nessa população. Aqui, só para mostrar para vocês, a gente fez um estudo, uma intervenção, alterando a dieta de guardas de segurança. A gente aumentou a dieta em carboidrato e proteína, e a gente viu que nos eutróficos, as pessoas com peso normal, não havia nenhuma mudança na sonolência e duração de sono após a ingestão dessa dieta. Mas, entre os obesos, a ingestão do carboidrato aumentado levava a um aumento de sonolência, portanto, uma diminuição do alerta enquanto eles estavam trabalhando. Próximo. Então, basicamente, a nossa visão, como me encomendaram para dizer aqui, é a seguinte, é que é preciso, claro, realizar esses estudos, e é isso que nós fazemos, esse é o nosso papel, para dar subsídios para discutir a organização do trabalho, porque todas essas questões elas acabam sendo uma consequência da organização do trabalho, em que não se discute o quanto que dar qualquer tipo de alimentação, qualquer tipo de refeição para uma pessoa que trabalha à noite pode estar aumentando o risco dessa pessoa a ter problemas de saúde. Tá? Então, desde essas questões, digamos, ligadas à dieta, mas, obviamente, que todas as questões ligadas ao horário de trabalho, para onde que deve rodar, se vai da manhã para a tarde, para a noite, como que deve ser o turno, e tudo isso nós discutimos com estudos para mostrar as alterações na saúde provocadas por essas mudanças na organização do trabalho. Próximo, por favor. Bom, a gente tem feito parcerias com universidades de outros países, Inglaterra, Suécia, que estamos desenvolvendo estudos conjuntos, comparando populações. A gente não quer simplesmente importar estudos de lá, mas ver quais as diferenças entre essas populações, estudado diversas categorias profissionais, desde motoristas profissionais até seringueiros na Amazônia, enfermeiros no Rio de Janeiro. Apresento isso em jornais, revistas, fóruns científicos, e também tenho feito muitas discussões, principalmente nessa questão dos motoristas de caminhão, em órgãos do governo, que acabaram por contribuir para a mudança da legislação, e, na verdade, eu não diria mudança, eu diria implantação, né? Foi decretada essa lei que regulariza a profissão do motorista, juntamente com o Código de Trânsito, que regulariza, então, o horário de trabalho deles. Não é uma Brastemp, digamos assim, mas a gente está chegando lá. Eu diria que é um primeiro passo, já que o governo brasileiro assinou a regularização do horário de trabalho do motorista profissional em 1979, na OIT. Ele é signatário dessa discussão desde 79 e agora, em 2012, que ele finalmente regulariza algum tipo de horário de trabalho para essa população. Põe o próximo. Então, eu só queria encerrar dizendo que não há dúvida que a exposição ao trabalho em turnos e o trabalho noturno não é simplesmente uma inversão de horário e ponto, que não vai ter nenhuma consequência. Muito pelo contrário, existem consequências, elas são gravíssimas, podem ser a curto, médio ou longo prazo. Isso precisa ser aprofundado e discutido. E, obviamente, a gente acredita que a atuação na organização de trabalho ela deve ser respaldada. A gente faz isso porque a gente tem argumentos para dizer para onde deve rodar o turno, quantas horas deve trabalhar, o que acontece o que acontece no organismo dos trabalhadores, o que acontece na saúde das pessoas. E, principalmente, é preciso que
isso seja, obviamente, que ouvido não só pelo governo, mas também pelas empresas e pelos trabalhadores. Esse é o nosso papel, é isso que a gente tem feito, e eu acho que o grande desafio é conseguir fazer alguma modificação que seja, de fato, efetiva e melhore a saúde desses trabalhadores. Obrigada. Obrigado. Pode esperar que a mesa vai ser depois do almoço. O pessoal vai vir com mais disposição ainda para perguntas. Eu não acredito que a maioria dos seres humanos são maus por decisão, né? Então, o fato de nós conhecermos esses vários aspectos, e a Cláudia trouxe alguns interessantes, para mim, inclusive, novos, né? Isso nos permite, esse nível de informação se tornando uma consciência, nos permite tomar decisões, organizar o trabalho, você usou até essa expressão, né, Cláudia? De uma forma que seja mais adequada, onde, pelo menos, se minimize o efeito. Porque essa ideia de sustentabilidade, uma integração de tantas variáveis, de tantas demandas, tantos objetivos, não permite atendimento integral de nenhuma das partes. É preciso haver aí um equilíbrio, né? E, falando em trabalhador noturno, depois você faz um atendimento especial para esse trabalhador sentado ao teu lado, que ele, 3 horas da manhã, ele estava trabalhando essa noite aí, mandando e-mails para cá, né? E também, com os anos que eu tenho de experiência, principalmente trabalhando em um órgão como o CTI, eu vejo assim, como é importante relações que vão acontecendo naturalmente. Então, como eu mencionei o Jairo, né? Eu vi num evento lá em Brasília, na sexta-feira, um evento sobre trabalho e inovação que foi promovido pela Fundacentro. E, na quinta-feira, eu fui um dos palestrantes. E aí, quando eu terminei a palestra, eu recebi um cartão de uma moça que tinha visto a palestra e que queria falar comigo, né? Essa moça é a Silvia Iano, e depois desse momento aí a gente já interagiu algumas vezes, e hoje ela está aqui com um grupo de profissionais do SESI, da Bahia, de Curitiba, de Brasília, imagino que de São Paulo também. Agradeço a presença de todos. E a Silvia, então, vai falar da experiência de um projeto que eles estão fomentando. E a Silvia, eu não sabia, né? Ela é dentista, enfermeira, especialista em saúde pública e mestre em gestão integrada da saúde do trabalho e meio ambiente, e atualmente especialista de negócios sociais do SESI, no Departamento Nacional. Então, seja muito bem-vindo. Pois é, o mundo é pequenininho, né? A gente vai, nessa rede ou nessa teia, a gente vai se interrelacionando. E, por isso, eu agradeço ao Marco, à CTI, na pessoa do Marco, essa oportunidade de nós podermos estar aqui compartilhando com vocês o que vocês estão fazendo e aquilo também que a gente está fazendo, e a gente vê que tem aí o universo conspirando para o bem, né? Muitos pensando na mesma coisa. Então, pode passar, nós estamos aqui hoje para trocar um pouquinho a experiência daquilo que a gente ouviu o Marco falando lá. Parabenizamos a Fundacentro pela iniciativa daquele evento com o IPEA, que está permitindo esse tipo de interação entre a gente. Um pouquinho, só para quem ainda não conhece mais precisamente, o SESI é uma instituição que é financiada pela indústria e tem o objetivo de desenvolver serviço social para a indústria, né? Ela foi concebida mais de 60 anos atrás. Hoje nós ofertamos serviços na área de educação e qualidade de vida, entendendo qualidade de vida como saúde, responsabilidade social, estilo de vida e saúde de uma forma geral. Também, dentro da saúde, as questões de segurança e saúde no trabalho. Essa é a nossa missão, promover a qualidade de vida dos trabalhadores e seus dependentes, com foco na educação, saúde e lazer, estimulando a gestão socialmente responsável. Nosso propósito é servir a indústria brasileira de uma forma ampla para o desenvolvimento do país.
E aí nós temos aqui um desafio que hoje está muito na fala, né, de vários atores, não mais só das empresas em si, né? Está na fala da nossa presidenta, está na fala de muitos de vocês que já me antecederam, que é a questão do desenvolvimento e da competitividade do país como economia e sua presença no mundo, né? E nossa parcelinha de contribuição, então, nesse contexto, né, inclusive como parte do grupo de centros colaboradores da OMS, em conjunto com a Fundacentro, né, aqui no Brasil, nós temos o nosso desafio enquanto SESI, que é contribuir para a redução do alto custo dos afastamentos dos trabalhadores que estão atuando na empresa industrial. Nós fazemos esse recorte porque esse é nosso foco, mas é óbvio que pensando aí nos trabalhadores de uma forma geral. E porque entendemos que esses afastamentos retratam que algo não está bem com o trabalhador, né, na sua própria saúde, e também o impacto que esse afastamento gera para a economia ou para a produção e competitividade das indústrias. E a nossa proposta enquanto instituição, então, Sistema Indústria, é atuar na promoção da saúde integral do trabalhador, e cada vez com esse olhar mais amplo, como já foi dito aqui, né, no conceito amplo. Obviamente que nós temos um limite, né? A gente não vai atuar diretamente na questão de água e esgoto da região onde a pessoa mora, mas podemos interferir e influenciar para que isso também seja atendido. Pode passar, por favor. E aí, compreendendo que a inovação hoje é o foco do desenvolvimento, está aí, né, o nosso plano Brasil, e entendendo que essa inovação também precisa ser trazida para o contexto do ambiente de trabalho, na visão não só tecnológica, mas na tecnologia social, a gente trouxe esse slide, que é onde o Brasil está localizado em termos da competitividade brasileira, né? E está aqui bem no meio, junto a 28 outros países, numa economia baseada em eficiência. Mas queremos chegar aqui, na economia baseada na capacidade de inovação. Mas temos ainda hoje alguns entraves, né? Poderíamos destacar dois. A própria questão da organização da legislação no Brasil acarreta um alto custo na produção, né? Eu vi ontem rapidamente numa imagem assim de corredor, sabe aquelas televisãozinhas de elevador, que o produto brasileiro é infinitamente, algumas vezes maior do que o custo que é o mesmo produto nos Estados Unidos. Eu não vou arriscar dizer o valor aqui, que foi tão rápido eu não consegui guardar. Mas mais do que 10 vezes, com certeza, o custo da produção no Brasil é maior do que em outros países. E isso acarreta uma barreira, né, de desenvolvimento. E paralelo a isso, o próprio conceito da inovação, né, vários colegas já colocaram aqui, o quanto é pequeno ainda a inovação no contexto do Brasil e no contexto do trabalho. E esse que é o nosso desafio. Pode passar. Então, pode passar mais um cliquezinho? Nós estamos adotando como modelo teórico para as nossas atuações do SESI, de uma forma geral, o modelo de ambiente de trabalho saudável da OMS, que eu acredito que alguns aqui já conheçam, que é fundamentado no conceito da empresa sustentável. E essa sustentabilidade, assim como o Marco já colocou aqui, uma sustentabilidade maior do que a sustentabilidade econômica, né? Também uma sustentabilidade baseada nas pessoas. E esse modelo, então, trabalha que uma empresa sustentável precisa estar atuando nessas quatro vias de influência. A primeira via, que é o ambiente físico, é o que nós, da área de segurança do trabalho, conhecemos mais, né? Fundacentro, o pessoal que está mais na área de segurança do trabalho, que são os elementos ou os fatores de risco que existem no meio ambiente, sejam eles físico, biológico, químico, ergonômicos, etc., mecânicos, para a saúde do trabalhador.
a questão dos recursos pessoais para o bem-estar, que coloca que não pode ser dissociado esse contexto do ambiente físico das questões integrais do trabalhador, né? As questões de estilo de vida saudável, de acesso, outras variáveis ou determinantes de saúde que contribuem para que o indivíduo possa ter saúde. Ainda o ambiente psicossocial do trabalho, hoje com um destaque, tendo em vista a situação mundial, né, não é uma premissa só do Brasil, a situação mundial da questão da doença, do adoecimento, e aí vou plagiar você, a epidemia das doenças psicossociais no mundo, né? No Brasil, hoje, na indústria, é a terceira causa de afastamento. Aliás, a segunda entre as mulheres e a terceira entre os homens, se a gente trabalhar a questão de gênero, do afastamento na indústria brasileira. E ainda uma atuação da empresa na comunidade, quer dizer, no entorno ao seu estabelecimento, nas pessoas, né, nos familiares daqueles trabalhadores. Esse é o entendimento do mundo, porque na produção desse modelo estava envolvido representante do mundo todo, né, do planeta Brasil, aí, nós tivemos o privilégio de participar juntos, e baseado, então, na questão de valores, éticas e participação da empresa, da direção e do trabalhador. Pode passar, por favor. E aqui eu estou trazendo, então, o que nós estamos pensando hoje nesse conceito, em paralelo a todas as ações que a gente já desenvolve com os nossos 27 departamentos regionais do SESI, em quase 2.000 municípios, as ações que já são oferecidas hoje, nós estamos trabalhando na concepção dessa nova linha de atuação, que seriam centros de conhecimento de inovação SESI, com base na tecnologia social, que eu não vou ler, mas que a gente percebe que no consciente da maioria das pessoas, quando se fala em inovação, vem a tecnologia tangível, né? Equipamento, material, matéria-prima, mas não está na cabeça da grande maioria dos líderes das organizações e nem de muitos da academia a questão da tecnologia social. E esse é o grupo que está aqui hoje representado, a gente tem vários colegas aqui na plateia, que é o grupo de trabalho que está mobilizado para desenvolver esse novo conceito, essa nova linha de atuação. Pode passar. A proposta desse centro de conhecimento, então, é produzir e disseminar conhecimento, desenvolvendo tecnologias e metodologias que possam promover a qualidade de vida relacionada à segurança, saúde e bem-estar, reduzindo o afastamento e seus custos para a indústria. A nossa motivação, então, é reduzir os gastos com saúde, melhorar a qualidade de vida do trabalhador, aumentar a produtividade e a competitividade da empresa industrial. E destacando até o momento, no trabalho que a gente chegou até agora com esse grupo, né, de profissionais, e elencamos esses temas, que talvez ainda possam alguns ser agregados, mas todos eles têm a sua interdependência e que estão diretamente ligados ao impacto do afastamento dos trabalhadores no Brasil, sobretudo na indústria. Pode passar. E aí, esse slide aqui é só para a gente destacar que estamos num bom momento, né? A gente percebe que existe um movimento nacional e internacional para esse caminhar da tecnologia social e da inovação na questão do ambiente de trabalho, né? Aqui a gente fez alguns destaques, né? O próprio Plano Brasil Maior, que já foi mencionado. Aqui o evento onde eu tive o privilégio de conhecer o Marco, que foi realizado pela Fundação Tripeia, lá em Brasília, e outros tantos, né? A ANANT, que está com um evento programado, e assim por diante, ações que o próprio SESI vem desenvolvendo, todo mundo direcionado com um foco comum, o que abre oportunidade para potencializar os nossos recursos. Pode passar. Esse slide visa demonstrar o ganho. Foi uma experiência que nós fizemos com 3 tecnologias sociais, 3 programas de intervenção na empresa. Foi um piloto feito no estado da Bahia, numa empresa química, e que demonstrou que tecnologia social tem retorno de investimento. Aqui a gente está falando da linguagem econômica, porque é o grande argumento junto aos empresários, né? Mas é claro que se tem
retorno econômico, tem maior ainda o retorno para a qualidade de vida do trabalhador e para a atuação desse trabalhador feliz. Foi mencionado aqui o PIB, né, os indicadores que nós temos, indicadores sociais e etc., mas eu vi semana passada que existe um indicador da felicidade. E talvez a gente tenha que pensar no indicador da felicidade, né? Porque antes de ser o econômico, as pessoas precisam estar felizes para produzir, né? Então, é uma demonstração, não vou entrar em detalhes, mas vai ficar à disposição para vocês, provando que essas tecnologias sociais podem mudar as condições de trabalho. Pode passar. Aqui é só a estruturação que nós estamos pensando, e aí uma das grandes razões da gente estar aqui hoje também é trabalhar nesse conceito aqui, que a nossa proposta de atuação por meio desse centro de conhecimento não é ter prédios enormes com 60, 80 pessoas, mas é potencializar a nossa atuação em rede e aí sermos articuladores junto com as demais redes existentes e demais parceiros, né? Trabalhando, e aqui eu quero fazer um destaque, eu ia fazer uma mensurar, eu sei que meu tempo já passou, só um segundinho. Eu ia mencionar, já foi os 15 minutos, né? Da questão da empresa ter ou não ter doutor, né? Eu queria fazer duas considerações. Muitas vezes a micro e pequena jamais vai conseguir pagar um doutor para ter dentro, para desenvolver tecnologia, né? As grandes empresas podem, né? Têm condições econômicas para isso, mas não necessariamente seja somente o doutor que vai ajudar a inovação. O próprio trabalhador que está lá na ponta fazendo a tarefa dele, ele sabe que ali tem um jeito de fazer aquilo melhor. Então, ele pode contribuir para a inovação. E a outra questão que eu queria destacar é que talvez não seja obrigatoriamente necessário, para que se haja inovação, termos os doutores dentro da empresa, mas nós podemos associar essa articulação entre os doutores que estão nas instituições, na academia, nos institutos de pesquisa, os interessados, que não precisam ser só doutores, os profissionais que estão na ponta e estão vendo o problema, né? Junto com as indústrias, para que essa inovação possa ser uma construção coletiva. Pode passar. E aqui os nossos desafios para que isso se torne real, né? E eu trago aqui o desafio para vocês, porque a gente está concebendo ainda essa nova forma de trabalhar e a gente precisa da ajuda de vocês, né? Como é que a gente vai trabalhar o conceito de Open Innovation, que é como a gente quer trabalhar lá, em rede nacional e internacional? Como atuar em rede no sentido de desenvolvimento de tecnologias sociais? A gente não tem essa experiência, pode ser que vocês tenham e possam nos ajudar. Como buscar financiamento para esses estudos e metodologias, né? Desenvolver isso, como buscar financiamento para isso. E os próximos passos seriam, então, benchmark com as instituições nacionais e internacionais, e eu sei que aqui tem uma riqueza, a gente tem que aproveitar esse tempo para trocar isso, para fortalecer a constituição da rede de inovação ou integrar as que já tem. A cada dia a gente está descobrindo que tem redes já montadas, e a disseminação do conceito para empresas e parceiros, porque também a gente vê que esse conceito da inovação em tecnologia social também não está no domínio nem das empresas, nem dos profissionais. Pode passar? E, desculpe os minutinhos que eu passei, essa era a nossa intenção em trazer nesse curto espaço de tempo, essa provocação para um trabalho conjunto. Tá? Muito obrigada. O pouco tempo disponível tem um lado bom que deixa o gostinho do quero mais, né? Gostei. E vamos dar continuidade, sim, a essas interações. Esse é um dos objetivos nossos aqui. É que, a partir daqui, se prosperem novas e fecundas parcerias. E agora, eu peço desculpa, eu inverti, na verdade, a Silvia com o Hugo, Dr. Hugo Kogo Moreira. Ele concluiu recentemente um doutorado dele, um doutorado de sanduíche, eu não me lembro, a Universidade Britânica, depois você pode mencionar, Hugo, e ele está agora desenvolvendo seu programa de pós-doutoramento pela Unifesp, no Departamento de Psiquiatria, e que está sendo, inclusive, um canal muito interessante
para aproximação do nosso grupo com a Unifesp, em especial com o Departamento de Psiquiatria. Então, depois você podia até comentar, você vai comentar, né? Economia da Saúde Mental é um dos grupos que trabalham lá com ele. Então, seja muito bem-vindo, doutor Hugo Cougo. Boa tarde a todos. Basicamente, eu gostaria de apresentar um pouco o que o Departamento de Psiquiatria faz dentro do contexto de saúde mental. E, a partir daí, discutir possíveis inovações e desafios no que se resbala na questão da saúde mental do trabalhador e pensar um trabalhador genérico. Não vou ser muito específico no que se refere. Então, falar de saúde mental e não falar da carga que a doença mental possui é impossível. Então, no âmbito familiar, 1 de cada 4 famílias tem pelo menos um membro que sofre de transtornos mentais. No âmbito econômico, 2,5% do produto nacional bruto nos Estados Unidos, no caso, na década de 90, 2,5% com gastos em saúde mental. Em muitos países desenvolvidos, de 35% a 45%, os afastamentos são devido a problemas de saúde mental. Próximo. Existe um índice que foi criado chamado DAILY, que é o Disability Adjusted for Last Year, e, basicamente, ele considera, é uma medida que compara doenças de diferentes tipos, cardiovasculares, ósseas, no caso, doença mental, você pondera e consegue ver o quanto essa doença impacta, comparando diferentes tipos de doenças. Então, aqui no caso, reparem que doenças mentais, no caso aqui específico, o transtorno unipolar depressivo, está em 4º lugar, quando você não considera nenhuma idade específica. Quando você... Botem por favor. De 15 a 44 anos, vamos pensar aí no período mais produtivo, reparem que ela pula para o 2º lugar, comparado com outras doenças. Posto isso, o que a Unifesp tem feito no que o Departamento de Psiquiatria tem feito a respeito da doença mental? Como nós tratamos? Basicamente, o nosso foco, eu vou fazer uma digressão, mas que ao final será entendida, hoje nós trabalhamos com prevenção. Então, o que nós criamos, e eu especificamente, dentro da minha atuação, eu trabalho com modelos estatísticos aplicados à saúde mental. Então, estatística sei que é uma coisa que todo mundo morre de medo e foge, mas, basicamente, a questão é, hoje nós temos um grande estudo sendo realizado em conjunto com a USP, a Unifesp e a Federal do Rio Grande do Sul, onde um gasto de quase 11 milhões em saúde mental para descobrir preditores de saúde mental ou problemas de saúde mental. Então, esse é um estudo, o Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, financiado pelo CNPq. E, para vocês terem uma ideia, é um estudo que é a primeira coorte, ou seja, um estudo longitudinal que vai seguir crianças desde os 5 anos até quando esses 11 milhões sobrarem, que vamos rastrear desde fatores genéticos até fatores psicossociais e descobrindo qual é o melhor preditor de problemas de saúde mental. Próximo, por favor. Esse é um foco do Departamento de Psiquiatria. O outro foco que nós temos se refere ao Centro de Economia e Saúde Mental, que é um centro coordenado pela professora Denise Razuc, onde, basicamente, são as grandes temáticas. A primeira se vincula ao impacto da saúde mental nos meios de produção, na custo-efetividade de um determinado meio. E é um centro novo, foi criado em 2010, e, inclusive, teremos um congresso daqui a 2 semanas. Se vocês procurarem Centro de Economia e Saúde Mental, vocês podem ver melhores descrições a respeito. Basicamente, a ideia de trabalhar com modelos estatísticos dentro do Departamento de Psiquiatria, e esse é o foco do meu trabalho, eu trabalho com uma coisa chamada modelagem de equação estrutural com variáveis latentes. Isso é um nome muito assustador, eu sei, mas, basicamente, nada mais é do que o que foi discutido até agora. Eu mensuro o intangível. Então, por exemplo, só que dentro da saúde mental. Então, temos, por exemplo, depressão, ansiedade. Alguém vê a depressão andando por aí, ansiedade. Oi, ansiedade. Então, assim, não tem como, são coisas completamente latentes que nós chamamos. Então, eu crio modelos estatísticos que vão tentar mensurar isso de alguma forma. E eu tenho que mensurar isso baseado em alguma coisa. Então, eu pego elementos, fatores que são observáveis para criar
fenômenos que são latentes, não observáveis. Mais do que isso, além de criar coisas matematicamente possíveis, estatisticamente ajustadas, como nós chamamos, a minha função é relacionar esses domínios latentes entre si. Então, por exemplo, relacionar depressão com ansiedade. Então, são dois domínios latentes que a gente correlaciona. Então, uma questão interessante que eu gostaria de trazer para vocês, no que se refere a essa modelagem de equações, como um possível vislumbramento para pesquisas futuras, seria, vamos pegar um caso onde temos saúde mental de familiares que trabalham, trabalhadores, e essa saúde mental impactando a saúde mental dos jovens. Aqui, em convergência com o que nós estudamos no departamento de psiquiatria. O que nós chamamos de risco genético, risco ambiental, muitas vezes. E, no caso, qual é o grande desafio que nós temos hoje no departamento? Criar modelos robustos. Então, o que seria, por exemplo, o impacto na saúde mental de um trabalhador e essa, por sua vez, impactando membros da família, crianças. Outra questão, isso, nós sabemos que quanto mais cedo nós prevenirmos problemas de saúde mental, melhor. Então, pensar exclusivamente num trabalhador maduro tem total importância, mas temos também prevenir as pessoas que estão ao redor desse trabalhador. Então, principalmente esses jovens, focando no neurodesenvolvimento dessas crianças. Então, qual é o impacto da saúde desse pai de família, dessa mãe, dentro do ambiente familiar? Quanto isso tem de carga para esse futuro jovem? Fatores socioeconômicos. Qual o impacto da saúde qual o impacto de fatores socioeconômicos dentro da saúde mental? Tudo isso a modelagem de equação permite. Uma coisa interessante, e inclusive eu gostaria de salientar, estamos em parceria com o Departamento de Ginecologia, na presença do professor Ivaldo, e uma das questões mais interessantes que nós começamos a desenvolver é, muito mais do que estudar modelos genéricos, é comparar dois modelos teóricos ao mesmo tempo. No caso, reparem que temos uma questão, por exemplo, a saúde mental de um trabalhador impactando, por exemplo, uma criança, e podemos considerar o gênero, a saúde mental de uma trabalhadora influenciando essa criança. Quem tem mais peso? É possível fazer comparações para, inclusive, criar modelos específicos para a saúde da mulher. Total em voga na atualidade. Então, e por que pensar no modelo específico para a saúde da mulher também? Temos especificidades que, obviamente, somente as mulheres têm. Gravidez, menarca, menopausa. Então, são fatores extremamente importantes a serem considerados em modelos. Não apenas considerar trabalhador como um elemento genérico, mas também fazer o que a gente chama de teste, próximo, por favor, o que a gente chama de teste de invariância. A gente vai ver o quão bom um modelo geral poderia ser comparado, comparando-se homens e mulheres. Por que estudar modelo causal? Algo causando algo. Variáveis latentes causando outras variáveis latentes. Como a professora Cláudia salientou, nós não temos no Brasil hoje estudos populacionais, epidemiológicos, no que se refere à saúde mental de trabalhador em qualquer setor específico de grande porte. Ou seja, nós não temos dados de prevalência, ou seja, qual é a saúde mental do nosso trabalhador, aí genérico, no Brasil? Como que é? Porque não dá para pensar em intervenção sem, de fato, saber o que está causando. Então, o primeiro passo, antes de tudo, todo mundo sempre deseja na medicina fazer estudos de intervenção. E, na verdade, eu sempre falo para todo mundo, dá um passo para trás e vamos ver o que está causando. Porque daí você sabe efetivamente onde intervir. Então, estudos epidemiológicos, onde diferentes variáveis, desde psicossociais, genéticas, do ponto de vista de biomarcadores, podem ser avaliados facilmente hoje. Hoje temos um barateamento do custo para algumas determinadas avaliações. Por exemplo, hoje você pode mensurar nível de estresse por meio de um fio de cabelo. Então, temos possibilidades imensas. E mais do que isso do ponto de vista da ciência, temos uma inovação, porque a partir do momento que você identifica o que está causando um problema na saúde de um trabalhador, de um grupo de trabalhadores, você entra para o critério de inovações, porque você descobriu um marcador
que pode gerar um problema, e a partir do momento que você tem esse marcador, isso é sua patente. Você consegue, o seu modelo é patenteado, você resolveu um problema no que se refere para aquele grupo, tem uma patente, você tem o seu biomarcador. Então, aqui é apenas um exemplo como eu trabalho, do ponto de vista de diagramação. Quem trabalha com modelagem, modelos estatísticos, todos os quadrados geralmente são as variáveis que a gente chama de variáveis observáveis. Então, por exemplo, eu perguntar para você, você dormiu bem à noite? Isso é completamente observável, você dormiu bem ou não. Você trabalha quantas horas por dia? 8 horas. Então, são medidas completamente observáveis. Eu poderia chamar um conjunto dessas variáveis, vamos supor, você dormiu bem à noite? Você tem um apetite exacerbado? Você tem dificuldades de se relacionar? Vamos chamar que todas essas variáveis juntas poderiam ser chamadas de ansiedade, problemas de relacionamento. Vamos chamar algo genérico, que a gente chamaria, por exemplo, coloque uma série de variáveis que vocês quiserem, vamos chamar essas variáveis juntas de saúde mental de um trabalhador. Apenas um exemplo hipotético. Então, reparem que criamos, por meio de variáveis observáveis, uma variável genérica, onde ela consegue agrupar todas as outras e montar uma variável não observável, que é uma variável latente. E aqui, especificamente, eu estou falando que essa saúde está intervindo na saúde mental dos filhos. Mais do que isso, eu falo que, além dessa saúde mental do trabalhador influenciar diretamente na saúde mental dos filhos, eu estou acreditando que existe uma rota que media tudo isso, que seriam, por exemplo, fatores genéticos. O que eu faço? Eu posso testar se esse modelo funciona e tem pertinência do ponto de vista estatístico. Claro que a estatística não faz mágica, isso tem que ter teoria por trás. Eu criei um exemplo hipotético. Tá? Em convergência com o que, por exemplo, estamos desenvolvendo junto com o departamento de gineco. Testar, por exemplo, aquele mesmo modelo e comparando se ele... Como que funciona? O modelo é igual para homens e mulheres? Focando, uma vez mais, na saúde da mulher. Basicamente, eu acho que eu apresento mais questões do que eu respondo. E eu acho que o grande elemento hoje é apresentar propostas para que projetos sejam desenvolvidos. A Silvione colocou a respeito de desenvolvimento de projetos, né, como fazer. Hoje existe um grande financiamento das agências financiadoras, FAPESP, CNPq, e a saúde mental tem sido muito debatida. E hoje, um financiamento em saúde, projetos em saúde mental são extremamente pertinentes e muito bem aceitos pela comunidade. Então, acho que juntar forças agora e pensar um desenho, a priori, um grande estudo epidemiológico, focando num determinado grupo, um segmento, uma categoria, seria extremamente produtivo, e mais do que isso, quando eu fui buscar as referências, não temos dados brasileiros. Então, temos aí um desafio. Obrigado. Esse nosso evento, ele vai ter um público flutuante. Algumas pessoas, como Laerte, por exemplo, vão ter que ir embora agora. Cláudia, a gente vai conseguir segurar mais um pouco. E outras pessoas se incorporarão à tarde. Então, eu quero aproveitar aí a apresentação do Hugo e também a colocação da Silvia para, primeiro, dizer exatamente isso que o Hugo terminou de falar, é uma das propostas, uma das ações que eu estou querendo, é que nós, então, nos organizemos, juntemos forças, como ele falou, e irmos aos vários órgãos de fomento em busca de recursos para esses projetos. Tá? Hoje existe uma tendência muito clara nos organismos de fomento no país de que a probabilidade de obtenção de recurso ela é diretamente proporcional à quantidade de atores que estão se articulando. Então, esse é um ponto. Era para ter vindo aqui o responsável no CNPq pela área de saúde. E ele só não veio porque o recurso que eu tenho, Marco, né, o nosso projeto, é do CNPq e a lei impede. Então, ele não tinha outro recurso, que é o Belmiro Vila, que, coincidentemente, é psiquiatra.
E também a gente fez um trabalho junto à CAPES. Existe uma grande possibilidade da gente desenhar um edital para ser lançado no final do segundo semestre. Isso, a pessoa responsável por lá já falou isso, para fomento de programas na área de saúde e segurança no trabalho. E o Hugo mostrou rapidamente, que eu não sabia disso, o Dr. Jair faz parte de um INCT. INCT é uma sigla. Resumindo, são redes colaborativas temáticas. Nós fazemos parte aqui de uma outra grande também, que é algo que eu tenho também como uma possibilidade, assim que houver abertura de um novo edital pelo CNPq, INCT é Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, mas, na verdade, é uma rede virtual. E os projetos temáticos da FAPESP, que também me parecem ser um campo interessante para a gente fazer proposta. Eu quero, com isso, reafirmar que o nosso objetivo aqui não é simplesmente trocar experiências, conhecimentos, que já é muito bom, mas, mais do que isso, promover, à medida aí das circunstâncias permitirem, essas ações colaborativas entre alguns de nós, lógico que não dá todo mundo fazer parte de tudo, né, mas que possamos, então, trazer uma ação mais articulada que traz ganhos qualitativos e quantitativos para todo mundo, principalmente para a sociedade. Então, esse é um convite que eu já estou colocando aqui. Como eu disse também, precisa confirmação, mas, em princípio, dia 26 e 27 de fevereiro, a gente vai ter, então, uma oficina, aí vai ser oficina de trabalho mesmo, para desenhar esse Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Educação para a Saúde do Trabalhador, que tem como objetivo proporcionar condições, então, para articulação de esforços com o judiciário. Tem muita coisa pensada, o tempo agora não nos permite. E, antes de liberar para o almoço, eu imagino aí que todos estão bastante ansiosos, eu quero apresentar, vou pedir para a Valquíria. A Valquíria é a nossa diretora de Relações Institucionais e que, por uma coincidência, está trazendo aqui, eu não conheço, muito prazer, seja muito bem-vinda. Ela é uma brasileira que faz parte de um projeto da NASA e que eu vou deixar a palavra aí, só para apresentar a vocês. O público aqui é um outro departamento. Por acaso, a Jaqueline, brasileiríssima, né? Nascida e criada, e trabalha num projeto da NASA. Há muitos anos ela está nos Estados Unidos e ela vai dar uma palavrinha. Ela estava de passagem por aqui e eu quis apresentá-la para vocês terem a oportunidade de falar com ela. Tá? Oi, boa tarde, pessoal. Como ela falou, meu nome é Jaqueline Lira. Eu sou brasileira, nascida no Rio de Janeiro, né? Cresci aqui no Brasil, fiz todo o meu curso até o vestibular e o primeiro semestre de faculdade aqui no Brasil, a Faculdade de Engenharia na UERJ, na UFRJ, aliás. E, naquela época, meu sonho sempre foi de trabalhar no espaço, estudar o espaço, ser astronauta. E eu gostava muito, muito da parte mecânica, de matemática, de ciências. E eu realmente queria trabalhar nessa área. Infelizmente, naquela época, quando eu estava fazendo vestibular, o único lugar aqui no Brasil que existia uma formação nessa parte de aeroespacial era o ITA. E o ITA, naquela época, não deixava a mulher entrar, era uma escola militar, né? É uma história engraçada. Então, depois de estar na faculdade por 6 meses, eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos e, de lá, eu apliquei para várias faculdades, fui aceita e me formei, fiz meu bacharelado na New York Institute of Technology e o meu mestrado na Universidade do Texas, em Austin. E de lá eu fui à JPL, que é o Jet Propulsion Lab, que é um dos laboratórios da NASA, na Califórnia. Eles me contrataram para trabalhar lá e estou lá há quase 25 anos.
tive muita sorte de começar a trabalhar minha carreira em projetos a Marte e, ultimamente, agora eu sou parte da equipe que desenhou, construiu, montou e que levou o robô Curiosity, que está hoje em dia em Marte. E este é o meu 4º robô que eu aterrizo em Marte, esse já é o 4º. Então, eu estou aqui só para dar um oi para vocês aqui. Eu tenho outras palestras estudei hoje, mas é um prazer. Obrigado pelo momento aqui, só para falar um oi para vocês. Tá? Obrigada, hein? Legal, Jaqueline. Parabéns aí, viu? Muito bom. Então, seja bem-vinda aqui ao Brasil CTI. Então, agora nós vamos para o almoço.